Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sebrae Inova 2023, uma aula aqui exclusiva. Meu nome é Natanael Filgueiras, especialista em inovação, e hoje a gente vai falar sobre Design Thinking como mindset e a cultura da inovação, né? A gente quer aqui que você entenda que é necessário ser inovador para que você inove em tudo que você faz, no teu negócio, no teu dia a dia. E a gente vai falar um pouco disso, né? Dos comportamentos e o que seria, né? O Design Thinking, que é uma forma de abordagem onde você tem no centro o ser humano, a pessoa, o usuário, para então você conseguir solucionar problemas. E quando a gente fala de cultura da inovação, essa cultura ela está intimamente ligada à cultura organizacional, ou seja, aquilo que está muito vinculado a empresas, né? Ao ambiente corporativo. E a proposta aqui agora é a gente conseguir tirar um pouco do meio corporativo e trazer para o comportamental, para o indivíduo, sabe? Para a forma de pensar. Então é por isso que é Design Thinking como um mindset, né? E isso vai resultar na cultura da inovação. Então a gente tira um pouco da empresa e traz para si. Vamos dizer assim, dentro de uma empresa, a gente pode desenvolver um projeto de inovação e a gente sabe que todo projeto ele tem prazo determinado, né? Ele tem prazo para começar e prazo para finalizar. A gente pode desenvolver um projeto de inovação ou a gente pode desenvolver o que a gente chama de cluster ou célula de inovação. Qual é a diferença, né? O projeto, como a gente já disse, tem prazo para terminar e um cluster ele é permanente. Ele é composto por uma equipe multidisciplinar, ou seja, a gente pega algumas pessoas de vários setores da empresa, cria um grupo e essa célula de inovação ela vai estar sempre buscando trazer inovação, resolvendo problemas, né? Buscando explorar melhor o mercado, as oportunidades que o mercado tem para aquela empresa. Então, olha só, dessa forma a gente consegue entender que é possível fazer inovação dentro de uma empresa sem que ela necessariamente tenha essa cultura da inovação. Assim também somos nós. É possível a gente inovar pontualmente, mas a gente não precisa ser inovador para conseguir inovar pontualmente. A proposta é que a gente tenha dentro de si, internalizar essa cultura da inovação, e aí é como se a gente tivesse dentro de nós um cluster, uma célula de inovação. Olha só, a gente por analogia entende que é possível uma empresa ter um cluster permanente, uma célula de inovação, ou seja, faz parte da identidade da empresa e naturalmente ela tem a cultura da inovação e a gente traz isso para o indivíduo, para a gente. É possível a gente pensar, ter um mindset inovador e naturalmente a gente vai conseguir possuir essa cultura da inovação também. A gente pode dar um exemplo aqui, qual é a diferença de alguém que já tem uma mentalidade inovadora, tá? E quem não tem. Por exemplo, se a gente comparar com um empreendedor de mercado, ou um serial, aquele que está sempre buscando criar vários negócios, e de um empreendedor individual, aquele que está satisfeito em ter uma unidade, duas, vamos dizer, exemplificar aqui com um food truck. Então, um empreendedor serial, ele pode começar com um food truck, ele mesmo pode servir as pessoas, ele pode fazer todo o processo, mas se ele não planejar, se ele não tiver a visão clara de onde ele quer chegar e ele pensar em várias unidades, em franquia, em todo um ecossistema, ele se sente frustrado. Ele não consegue pensar, entre aspas, pequeno. Ele sempre vai pensar em como aquilo pode crescer e ter mais unidades e fazer uma expansão territorial. Já a pessoa, um empreendedor individual, muito provavelmente ele vai ficar muito feliz e está tudo bem em ter uma unidade ou ter duas e tá ok. É só realmente para a gente exemplificar a diferença de quem tem a cultura da inovação, ele não consegue fazer nada sem que tenha uma inovação no processo. Tudo que ele começa a fazer, ele vai buscar de alguma forma ser inovador. Então, assim como o empreendedor serial se sente frustrado em criar algo e não conseguir imaginar ou pensar na evolução daquilo ou de uma rede, quem é inovador também se sente frustrado quando entra no lugar e não consegue inovar, sabe? Ele precisa criar algum tipo de inovação no processo. Então, é só para a gente entender que quando a gente internaliza isso e tem a cultura da inovação, não é mais opcional, faz parte de você. Você tem uma cultura da inovação. Agora imagine o seguinte, uma outra característica de quem tem a cultura da inovação, tá? Quem tem esse mindset, ele entende que um certo desconforto faz parte do processo de inovação, tá? Então vou dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que a gente entrou num evento e a gente foi submetido a ficar olhando para um estranho, tá? Olhando fixamente os olhos de uma pessoa estranha, sem falar nada, por alguns minutos.
aquilo é realmente, né, desconfortante, aquilo é estranho. E aí você passou aquele evento, enfim, você conhece aquela pessoa, já tem a oportunidade de falar com ela, e aí você descobre que ela tem uma solução de um problema que há muito tempo você está querendo resolver e não consegue. Outras pessoas tentaram, e essa pessoa que você ficou olhando fixamente para ela e sentiu aquela coisa estranha, simplesmente ela é a solução do teu problema. É assim na inovação. Se você não sentir esse desconforto, é como se estivesse fugindo um pouco do seu controle. Se você não sentir isso, quer dizer que você não está inovando. Por quê? O nosso organismo, cognitivamente falando, ele tende a economizar energia. Então, ele vai sempre utilizar os recursos que a gente já tem, né? As nossas experiências, o nosso conhecimento, em todas as soluções que a gente, de repente, conseguiu desenvolver em certas situações, eles são utilizados de forma automática. Então, o nosso organismo vai fazer isso. Olha, eu vou economizar energia, a gente já sabe resolver isso aqui, vamos resolver. Então, o nosso organismo, a nossa cognição, ela não foi preparada para gastar mais energia e procurar soluções externas e inovar o tempo todo, né? Então, você entende que sentir esse desconforto, fugir um pouco do seu controle, certas coisas, é justamente o sinal de que você está inovando. Quando a gente leva isso para o meio corporativo, por que a ideia é a gente juntar, né, fazer ali uma equipe multidisciplinar? É porque justamente, por exemplo, se eu tenho uma ideia, e essa ideia ela não está calibrada, ela não está madura, por quê? De repente eu penso em alguma coisa que não está levando à viabilidade jurídica dessa ideia. Então acaba que ela é inviável, simplesmente porque eu não tenho conhecimento suficiente na área jurídica que vai inviabilizar o processo, entende? Então quando você está num ambiente de desenvolvimento, né, de um cluster de inovação ou num projeto, e você está ali conversando com as pessoas, fazendo brainstorming, você não vai pensar em tudo, né? Você vai, dentro da sua experiência, dentro da sua expertise, você vai lançar algumas ideias e então ali vai existir uma composição, tá? A parte que você não se sente confiante é justamente a parte que outra pessoa vai trazer. Então imagine o seguinte, você não tem uma equipe multidisciplinar, é você. Você é a pessoa que tem que buscar cada vez mais conhecimentos, então a gente está falando de ser alguém multidisciplinar, a gente está falando de ser um pouco mais generalista, né? Então para você que de repente, não tem nenhum conhecimento assim aprofundado, não conheço, sabe, profundamente sobre nenhum assunto, isso tem um lado positivo, que é justamente você ser multidisciplinar. Você consegue levar em consideração várias questões, vários pontos, para então ter ideias inovadoras. E essa ideia naturalmente vai ser muito mais madura, tá, para o mercado, porque ele está levando em consideração vários pontos, né? Que às vezes a gente com conhecimento muito profundo, específico e único, talvez a gente não consiga ter. Então, quando você entende que esse desconforto faz parte do processo de inovação, você não rejeita mais, sabe? Na verdade, vai ser um sinal. Na verdade, isso vai indicar que você está conseguindo, de fato, inovar. Então, transformar o design thinking, né, num mindset é muito mais do que pensar em produtos e serviços. É realmente um estilo de vida, é um modo de pensar, né? E aqui a gente pode falar de alguns princípios, né, que a gente tem que ter para que justamente a gente possa, vamos dizer assim, adquirir essa cultura da inovação. Então, você vai poder identificar o quão inovador é você a partir desses princípios, né, desses tópicos aqui que a gente vai falar. Vamos lá, o primeiro tópico é a empatia constante. Você não consegue ser empático o tempo todo com todo mundo. Para isso você tem que se distanciar dos seus sentimentos, mas você pode ser intencional, sabe? Você criar, por exemplo, um projeto e dentro desse projeto você está decidindo se esvaziar um pouco dos seus sentimentos, sabe? Dizer assim, olha, eu vou entrar no mundo dessa pessoa, eu vou desenvolver tudo o que ela precisa. Assim, você abre a porta da inovação, porque às vezes a gente tem algumas crenças, às vezes a gente tem convicções que nos impedem de inovar. Simplesmente porque a gente fez alguma coisa, trouxe um bom resultado, ou fez alguma coisa e trouxe um péssimo resultado. Isso vai fazer com que a gente tenha certezas. E essas certezas, muitas das vezes, nos impede de ser empático e automaticamente a gente não consegue inovar. Então, ter a pessoa como centro, né? Ter o ser humano como centro, buscar entender quais são os problemas que ela tem e como ela pensa, né? Qual é a percepção dela, qual é a visão dela com relação a esses problemas e tudo mais, vai fazer com que você seja empático, tá? O segundo ponto é o foco nas pessoas, como a gente já disse, né? A gente pode dizer o seguinte,
se a gente está falando de design thinking, né? Design, vamos dizer que design seja arquiteto, tá? E aí a gente faz aqui um contraponto, mostrando que um designer, um arquiteto, quando ele faz sei lá, uma planta, né? Ele faz um projeto, ele está muito mais preocupado com a percepção do usuário, de quem vai morar ali, sabe? De como ele vai ver aquilo e vai resolver o problema dele de uma forma muito mais pontual e, vamos dizer assim, artística. Já o engenheiro, quando ele pensa em desenvolver uma casa e tal, ele vai pensar muito mais em questões estruturais, viabilidades técnicas e econômicas do empreendimento, né? Então, a gente pode ver que existe uma diferença. A gente pode pensar estritamente na construção, no empreendimento, tá? E levar em consideração números e tudo mais. E a gente também pode, assim como os arquitetos, pensar um pouco mais na experiência do usuário. Um outro ponto muito importante é a definição de problemas, né? Ao invés da gente já correr e falar assim, não, o problema é esse, o problema dele é esse. A gente pode gastar um pouco mais de tempo, sabe? Tentar explorar as causas do problema, fazer o que a gente chama de, assim, estatisticamente falando, o problema de uma amostra que pode ser tendenciosa, isso quer dizer o que? Que a gente pode trazer pessoas de uma região que tem o mesmo problema e aquele problema é único daquela região, sabe? Você não vai conseguir replicar essa solução para outros lugares. Então, você está tendo uma definição de problema tendenciosa, enviesada. Qual é a ideia? É que você consiga fazer essa experiência, né, focando sempre nas pessoas, mas diferentes pessoas, ou seja, personas, para que você consiga, então, definir de fato qual é o problema das pessoas, de uma forma comum, né? Qual é o problema comum desse grupo de pessoas que eu estou me propondo a resolver, tá? Então, quando a gente vai fazer a definição do problema ou dos problemas, é importante a gente gastar um pouco mais de tempo e investigar um pouco melhor, tá? Isso é um ponto muito importante. Você conseguir se libertar das suas crenças é importante. Primeiro porque as suas crenças limitantes, ou até as que são fortalecedoras, elas podem se tornar limitantes no ponto quando você não consegue mais ser empático. Então, como a gente já falou que a empatia é muito importante, uma das consequências, né, de várias crenças limitantes é justamente a gente não conseguir ser empático. Porque a gente tem tanta certeza daquilo que a gente não consegue entender como aquela pessoa pensa daquela forma, como ela percebe as coisas daquela forma, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma crença limitante de um profissional, tá? Vamos dizer, da área de saúde. Então, vamos dizer, tem lá um fisioterapeuta que ele sabe a importância de exercício físico, ele sabe que isso vai resolver o problema das pessoas de postura, de dor na coluna, e aí ele é tão apaixonado por tudo que ele aprendeu e tudo que ele sabe, que essa crença fortalecedora acaba se tornando uma crença limitante. Por quê? A partir do momento que as pessoas, ele não entende, né, o porquê as pessoas não dão valor, não cuidam da própria saúde, ela começa mais se afastar do que empatizar com essas pessoas. E aí ela não consegue entender o que passa na cabeça delas e automaticamente ela não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de solução. Então vamos dizer que para um profissional desse que quer inovar, ele vai ter que ser empático e entender o seguinte, cara, às vezes o usuário ele quer algo que ajude ele, por exemplo, colocar um colete, sabe? Alguma coisa que quando ele voltar àquela postura, aquela má postura, automaticamente o colete vai lembrar, vai vibrar, vai lembrar ele de que ele tem que corrigir essa postura. E olha só, então o profissional, o fisioterapeuta, ele vai fugir desse tipo de solução porque ele não concorda que essa seja a forma correta de resolver o problema. Afinal, a musculatura está fraca e precisa ser fortalecida. E algo que fique lembrando a pessoa o tempo todo não vai resolver esse problema. Só que aí, quando o fisioterapeuta ele se abre um pouco, sabe, e é um pouco mais empático, ele de repente pode pensar da seguinte forma: por que não eu abraçar esse tipo de situação e utilizar isso como reforço positivo? A pessoa durante o dia vai estar usando esse colete e vai lembrar o tempo todo para ter a consciência corporal dele, melhorar a postura e, sei lá, ao fim do dia ele tem vídeos de como fazer exercício em casa para melhorar a questão, né, do fortalecimento dele, e aí isso vai fazer, esse conjunto vai fazer com que ele tenha uma eficiência, que ele tenha um sucesso naquilo que ele está buscando, que é melhorar a postura dele, entende? Então, um profissional que não é empático, ele não consegue inovar, ele não consegue trazer
uma inovação. Então ele tem um curso digital, não está vendendo porque de repente as pessoas não dão valor a exercício, mas ele pode muito bem incorporar nesse produto dele um aparelho desse, né, que vai lembrar ele o tempo todo, já com aplicativo, enfim. Isso é uma inovação. A gente chama isso de inovação processual, que se dá a partir do momento que a pessoa abre a porta da inovação, que é a empatia, né? Então você, se libertando dessas crenças limitantes, você vai conseguir ver um horizonte à sua frente de possibilidades e aí automaticamente você vai inovar. E aí a gente chega num ponto onde, uma vez já empáticos, livre de várias crenças limitantes que nos impedem de ser empáticos, entendendo que o ser humano está no centro, né, para que a gente consiga inovar e ter essa mentalidade, essa cultura da inovação, a gente então começa a aprender novas coisas e a gente diz que quando a gente domina a técnica, a criatividade aflora. Então, ter a criatividade de negócio, ter criatividade para pensar em novas soluções é uma das características de alguém inovador, né? E é um ponto muito importante. Ser criativo, sabe? Quando a gente está num ambiente corporativo, cada um dá uma ideia e a gente não pode criticar a ideia, ou seja, todo mundo é livre para pensar da forma que quiser. Então é isso, é se sentir livre para pensar o que quiser. E aí depois a gente corre atrás da viabilidade e ver como é possível colocar aquilo em prática. Porque se a gente levar em consideração o tempo todo viabilidade de tudo, se é possível, se não é possível, muito provavelmente a gente vai estar desenvolvendo sempre as mesmas coisas e a gente não vai inovar. Então a criatividade é você se libertar disso, né? Dessa sensação de que a gente tem que levar a viabilidade de tudo em consideração na hora de desenvolver uma solução também. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente também tem que aprender a aprender. É uma aprendizagem constante. Então, só que às vezes as pessoas têm um ponto forte, mas é tão forte que nos parece ser um defeito. E aí a gente tem que começar a pensar da seguinte forma: o que está sobrando no outro que está faltando na gente, sabe? O que está sobrando em você que está faltando em mim? Muitas vezes a resposta que a gente está procurando está no outro. Mas se você busca ser empático e entende o seguinte, que, olha só, eu tenho pontos fortes e eu tenho pontos fracos. Esses pontos fracos, eles podem ser algo que está faltando e de repente está sobrando no outro. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa, de repente, ela é muito comercial, tudo que ela vê, ela pega, ela vende tudo, ela sai vendendo, ela é um perigo, assim, sai vendendo tudo. E você não gosta de vender. Então, o que geralmente a gente faz? Eu não gosto de vender e estou me conectando com alguém que vende muito, vende tudo o tempo todo. A gente já olha com um certo olhar de, sabe, um afastamento. Cara, essa pessoa não para de vender e tal. Qual é a ideia? Cara, o que está sobrando nela? Ela gosta de vender demais. Então, o que eu, de repente, preciso melhorar na questão de vendas, né? Será que eu tenho que me vender melhor às vezes? Será que eu tenho que trazer uma oferta mais interessante para o meu produto, né? Às vezes a gente está pensando que, olha, eu estou levando em consideração a parte técnica, a parte, sabe, que eu vou entregar do meu produto e tal, mas eu não estou pensando muito na oferta, nos benefícios. E aí as pessoas, elas estão o tempo todo buscando benefício, buscando desconto. Então por que não, sabe? Tentar vender melhor, tentar mostrar coisas que vão realmente encher os olhos das pessoas e isso vai ajudar as pessoas a consumirem aquilo que você sabe que é bom para elas, entende? Então é isso. O que de repente está sobrando na outra pessoa que está faltando na gente? A gente tem que se abrir um pouco, sabe? Para isso. Em resumo, a gente precisa então entender que para que a gente seja inovador, tenha um mindset, né, de alguém que realmente busca inovação, inova o tempo todo, a gente tem que buscar essas características. E isso tudo pode ser de forma intencional, como eu disse, né? A gente pode criar um projeto específico, único, onde a gente vai levar em consideração todos esses pontos e automaticamente, quando você tiver resultados e conseguir criar algo inovador, isso vai fazer cada vez mais sentido para você e você vai internalizar isso até que isso vire de fato uma cultura. Nós estamos aqui justamente para difundir isso, difundir a cultura da inovação. Eu posso dizer que a inovação é uma arma poderosíssima na mão do pequeno. Muitas vezes a gente quer desenvolver algo disruptivo, algo, sabe, que vai mudar o mundo, mas a gente não consegue ser inovador com coisas bem simples, né? Com coisas do nosso dia a dia. E inovando dentro da empresa que a gente está, enfim, é importante a gente perceber isso, que é possível sim ter a cultura da inovação, ter o mindset, e antes da gente inovar, a gente precisa ser inovador. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!